Bem-vindos ao canal e hoje eu quero deixar uma frase para reflexão, uma frase que veio na minha mente que diz assim: não permita que o sentir seja maior do que o pensar. E eu penso que às vezes nós somos assim às vezes, né? Às vezes a gente sabe que tem que fazer alguma coisa e não faz. Eu tenho ouvido muitas pregações a respeito disso. Não faça apenas aquilo que você sente vontade de fazer. Você tem que trabalhar, mas não gosta de trabalhar. Gosta de ficar no sofá deitado, assistindo séries. Mesmo assim, levante e vá trabalhar, mesmo que você não sinta vontade nenhuma de fazer isso. Você não pode permitir que as suas emoções dominem você. Porque se você permitir que as suas emoções dominem você, você nunca vai ter uma vida de sucesso. Você não pode pensar assim, eu só vou trabalhar quando eu sentir vontade de trabalhar. Eu só vou estudar quando eu sentir vontade de estudar. Você não pode pensar assim. Imagina se todo mundo pensasse assim, só vou trabalhar quando eu sentir vontade de trabalhar. Ou então só vou estudar quando eu sentir vontade de estudar. Não pode pensar assim. Você tem que fazer as coisas, eu sempre escuto isso, faça de propósito. Tem gente que faz coisas ruins de propósito, então faça coisas boas de propósito. Escolha fazer coisas boas de propósito. Tô sem óculos, se eu boto o óculos, fica a luz dentro do óculos. Se eu não boto, fica a luz no meu olho. Nos meus olhos, né? A luz nos meus olhos. Então tá um pouco difícil nesse quesito, mas eu vou continuar. Então vou olhar um pouco para baixo assim que melhora. Enfim, é isso, gente. Eu tava meditando a respeito disso. Porque muitas vezes eu sou assim. Eu tenho uma tendência a ser muito procrastinadora. Eu procrastino tudo. Eu não sei nem se eu tô falando essa palavra corretamente, que eu sempre me perco nessa palavra, que eu não sei se fala procrastinação ou procrastinação, né? Então eu sempre me perco nessa palavra. Eu não sei nem se estou falando certo. Mas eu sei traduzindo, eu sempre deixo para depois, né? Sempre foi assim. Eu lembro quando eu ia pra escola, tinha o dever de casa, eu não fazia. Tinha que estudar, eu deixava pra última hora. Então eu sempre fui a pessoa que deixava tudo pra última hora. E isso me atrapalhou muito. Me atrapalhando continuar fazendo isso, por quê? Porque eu deixava para estudar na última hora, mas quando eu estudar na última hora eu lia tudo rápido, entendia mais ou menos, chegava lá e tirava nota boa. Então eu pensava, eu não estudei, mas de qualquer forma me dei bem, então eu vou continuar não estudando. Porque toda vez que você tem um comportamento ruim e você não é punido por esse comportamento ruim, você tem um comportamento ruim e mesmo assim você se dá bem, você pensa, eu vou continuar fazendo, né? E o que faz você mudar um comportamento ruim é tipo assim, se eu não tivesse estudado, tivesse chegado na prova e tivesse dado tudo errado, tivesse tirado zero, tivesse me dado mal. Aí eu teria mudado, porque eu teria entendido que aquilo me prejudicou. Mas desde quando eu fiz e não me prejudicou, eu continuei agindo assim durante muitos anos. Até hoje eu tenho uma grande dificuldade em fazer as coisas no tempo certo. Eu sempre deixo para depois as coisas. É uma coisa que eu luto muito na minha própria vida. Então eu tô falando de uma coisa que é um problema que me atinge. E eu sei que atinge muita gente. Só que eu escuto muitas pregações e eu escuto muitos pregadores falando assim: mesmo que você não sinta vontade de fazer alguma coisa, faça. Faça de propósito. E eu escutei mais de um pregador falando isso. Então, quando eu escutei mais de um pregador falando isso, eu entendi que se você quer ter uma vida de excelência, você não pode fazer só aquilo que você quer fazer. Você não pode esperar você sentir vontade de fazer alguma coisa para fazer. Se você sabe que tem que fazer, pegue e faz, mesmo que você não esteja afim. É você que tem que dominar a sua vontade, não a sua vontade te dominar. É igual princípios. Se você sabe que você quer fazer alguma coisa, mas que isso fere os seus princípios, que isso vai contra a palavra de Deus, você que me assiste e for cristão, sabe que aquilo que você sente vontade de fazer está indo contra a palavra de Deus, você não pode fazer só porque você tem o desejo de fazer. Você não pode deixar que esse desejo te domine. Quem manda na sua vida? É você ou essa vontade? E vontade é aquilo, né? Uma vez que você abrir a porta para uma vontade na tua vida, não tô falando assim, nunca mais faça aquilo que você quer fazer. Não é nada disso. Eu tô dizendo o seguinte: vontade funciona dessa forma. Quando você sente vontade, vamos supor, de comer um bolo de chocolate, você está na dieta, você pensa, eu vou comer um pedacinho, que eu tô com muita vontade de comer. É assim ou não é? E aí você vai e come um pedacinho. Você não consegue parar naquele pedacinho. Quando você vê, você já comeu pra caramba. Você compra uma barra de chocolate, você não consegue parar com uma mordidinha.
Você vê se tá comendo a barra quase toda. Vontade é assim. Vontade, quando a gente vê, já foi. Você tá completamente submerso nas suas vontades, naquilo, nos seus desejos. Você começa com um pouquinho, daqui a pouco já era. Então, para que eu tô falando tudo isso? Isso para poder entrar também numa passagem de Provérbios que fala justamente sobre isso. Sobre uma pessoa como ela é quando ela não tem domínio próprio. Vou estar lendo aqui. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Então imagina, uma cidade sem muralhas, qualquer pessoa entra nela, né? Então é isso. Essa é a mensagem de hoje. Esse é o recado que eu venho aqui deixar para você. Seja uma pessoa que não é controlado por aquilo que você sente, pelas suas emoções, pelos seus desejos, porque às vezes aquilo que você deseja só te leva à destruição, não te traz nada de bom.